Olá, pessoa! Nós vamos agora para a leitura do 11º e último capítulo do livro Afrotopia. As lições da alvorada. Ergue-se um novo dia, como sempre, sobre a vida das pessoas e sobre a marcha das sociedades. Uma luz incerta se intensifica e ilumina progressivamente as sendas dos caminhantes da alvorada. Nas horas diurnas, ela brilhará com todo o esplendor sobre seus labores e seus impasses. Esse momento do claro-escuro é o da descoberta. Os que se lançam a ela não precisam de mais do que um mero lampejo para iniciar a jornada. São pessoas intermediárias. Elas sabem que sua caminhada é necessária, que as pedras que esculpem são fundamentais para a estabilidade de edifícios futuros, dos quais possivelmente não verão o acabamento. Sabem também que precisam estar desde agora à altura das exigências necessárias para o advento do mundo que almejam fazer surgir. Uma delas é a de separar o impossível do extraordinário e realizá-lo. Foi o que fez Mandela numa África do Sul subjugada, apoiando-se num código filosófico e ético oriundo de sua cultura Xhosa, o Ubuntu. É nesse momento incerto, prenhe de múltiplas potencialidades, que se encontra o continente africano. O real sempre ultrapassando a realidade, anunciando possibilidades que exigem apenas o ardor da fé e o labor para advir no tempo fenomenal. A África não tem ninguém a alcançar. Não precisa mais correr nos caminhos que lhe indicam, mas sim caminhar com presteza na trilha que escolher para si mesma. Seu estatuto de filha primogênita da humanidade exige que ela se descole da concorrência, da competição, dessa idade infantil em que as nações se medem de cima a baixo para saber quem acumulou mais riquezas, bugigangas tecnológicas, sensações intensas, capacidade de desfrutar de bens e prazeres deste mundo. E pouco importa se essa corrida desenfreada e irresponsável coloca em perigo os pressupostos sociais e naturais para a vida humana. Ela deve deixar para trás essa idade imatura, em que as nações se perguntam apenas pela quantidade de riqueza produzida ou angariada por predição, anualmente, e por sua posição na classificação dos assentos a serem ocupados no interior da caverna de Ali Baba. Sua única urgência é estar à altura de suas potencialidades, realizá-las plenamente em todos os domínios, antes de mais nada para si mesma e só então para o mundo. Ela precisa encerrar sua descolonização por meio de um reencontro fecundo consigo mesma. Voltar seu olhar para o próprio interior, para despertar. Dentro de 35 anos, sua população representará 1/4 da humanidade. Será sua força viva, a proporção mais elevada de pessoas entre 15 e 45 anos de idade será africana. Um peso demográfico e uma vitalidade que alterarão os equilíbrios sociais, políticos, econômicos e culturais do planeta. E para ser essa força motriz positiva, alterando o curso das coisas no sentido de uma elevação em humanidade, ela precisa de uma profunda revolução cultural, a começar por uma modificação do olhar que dirige a si mesma, restaurando sua imagem no espelho, respeitando-se, estimando-se novamente, curando os próprios traumas pelo recurso à sua grande capacidade de resiliência. É algo que requer que se mantenha de pé, por conta própria, sob ambas as pernas. Para isso, precisará responder às exigências de sua demografia, alimentando suas populações, educando-as, assegurando-lhes as condições para uma vida digna, para uma paz, uma segurança e uma liberdade que imperem tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Mas não se trata unicamente de responder às necessidades biológicas e fisiológicas de seus filhos. Ela deve participar, sobretudo, da obra de edificação da humanidade, construindo uma civilização mais responsável, mais cuidadosa com o meio ambiente, com o equilíbrio entre as diferentes ordens, com as gerações futuras, com o bem comum, com a dignidade humana. Uma civilização poética. Edificar o humano implica certamente em prestar-lhes cuidados básicos, vesti-lo, alimentá-lo e educá-lo, mas significa, acima de tudo, torná-lo o melhor indivíduo que puder ser, integral, desabrochando a parte luminosa de suas capacidades. É assim que ela ajudará a levar a humanidade a um outro patamar. E é por isso que ela deve escolher.
seu modelo econômico. O crescimento é um objetivo, na medida em que permite responder de maneira adequada às necessidades de suas populações. Essas necessidades não são, no entanto, ilimitadas, já os desejos podem sê-lo. Aliás, nossa época os fabrica infinitamente. Uma vez que a melhora qualitativa do corpo social é a meta, cabe escolher o modelo e o tipo de crescimento a ser colocado em prática, pois não são neutros. Alguns desses modelos aprofundam as desigualdades e empobrecem os mais carentes. Outros acarretam um profundo impacto ecológico. Outros ainda favorecem determinados grupos sociais estabelecidos ou um determinado lobby. Um crescimento econômico infinito num mundo finito é um mito. Os países ocidentais já vêm experimentando seus limites. Eles precisam aprender a construir e a compartilhar uma prosperidade sem crescimento. Ademais, será preciso modificar a finalidade, a estrutura e a cadência do crescimento econômico, colocando em prática modelos de criação e de distribuição das riquezas baseados nas necessidades das populações e não nas necessidades de crescimento do mercado. Assim, cabe escolher, consequentemente, o tipo de industrialização a ser colocada em prática e optar resolutamente por uma que não seja baseada em energias fósseis. É preciso tirar proveito das lições da aventura industrial dos últimos séculos. Ser o continente que menos causa impacto ambiental por sua atuação oferece a oportunidade de aprender com os erros dos outros e, acima de tudo, de trilhar outros caminhos, pois eles existem. O continente africano também deveria ter uma consciência ecológica mais aguçada, tanto mais por já enfrentar os efeitos da mudança climática e da redução da biodiversidade. A grande disponibilidade de recursos naturais e de energias renováveis em seus solos permite a escolha de modos de produção mais responsáveis. E visto que o mundo volta a avisar os recursos do continente africano, e enquanto o bajula cobiça aquilo que permitirá dar continuidade à insana corrida, os africanos têm a oportunidade de impor uma virada civilizatória, recusando-se a perpetuar esses modelos de produção e de acumulação de riqueza, desligando seu quinto motor, a tempo de decidir o destino da locomotiva. Uma civilização não é apenas material e técnica, ela é completada por valores morais e estéticos que a orientam. Ela precisa repensar o progresso, sua política, seus modos de organização do poder, seus tipos de cidadania. A África tem a escolha de ampliá-los e de novamente aderir à fluidez das noções de pertencimento oriundas de suas culturas. Ela não é obrigada a fixar a nação num território, a identidade na raça ou na etnia. Pode, se assim decidir, redesenhar as fronteiras de 1886. Deve ignorar em seus modelos deliberativos e escolher com inteligência entre as opções que se lhes oferecem. Também precisa repensar o papel de suas culturas. A cultura, compreendida como persecução dos fins, das razões de viver, das metas e finalidades, do sentido escolhido para a aventura humana. Para isso, cabe realizar uma crítica radical daquilo que, em suas culturas, reduz a humanidade, daquilo que a entrava, limita, avilta, mas também reabilitar seus valores de Jom, dignidade, de convivência, de teranga, hospitalidade, de quersa, pudor, escrúpulos, de nigor, senso de honra, exumar e reavivar o profundo humanismo de suas culturas. É uma revolução cultural que precisará ser realizada. E nos parece que o futuro da humanidade se encontra do lado de cá. Nesse dia, como nas primeiras alvoradas, a África voltará a ser o pulmão espiritual do mundo. Fim.